Vamos lá, o caso desta cliente foi o seguinte, ela primeiramente entrou em contato comigo, pedindo para que eu fizesse, né, uma análise do seu benefício, afinal de contas ela tinha vários contratos em andamento e alguns deles com muitas parcelas pagas, mas tinha um porém, olha só pessoal, tinha um porém nesse caso, né? Qual que era o porém dela? Taxa baixa, tá? Mas eu vou explicar para vocês em detalhes o que aconteceu no caso desta cliente. Vamos lá, primeiramente pedi o extrato então de empréstimos para que eu pudesse fazer a análise de cada empréstimo que ela já paga. Ela paga um total de 9 empréstimos, certo? Porém, somente 3 deles nós poderíamos tentar a portabilidade. Eu sempre falo a palavra tentar a portabilidade, porque, pessoal, nós só vamos ter a certeza de que aquela solicitação de portabilidade vai para frente a partir do momento em que o seu saldo devedor for informado pelo banco e o banco pagar o saldo devedor do seu contrato. Então, somente ali é que a gente tem a certeza. Antes disso, nós estamos fazendo o quê? Uma tentativa de portabilidade, tá certo? Então, por isso que eu gosto sempre de usar esta palavra tentar fazer a sua portabilidade. E no caso, eu passei para esta cliente que nós poderíamos tentar a portabilidade e como estava o contrato dela, quais eram as condições do contrato em que ela já paga. Pode ser a condição que está o seu contrato hoje. Bom, os contratos que poderiam ser tentar, no caso a portabilidade, eram contratos que estavam no Banco Safra. Então já começa por aí, Banco Safra, certo? Ela já tinha 30 parcelas pagas de cada um desses contratos, desses 3 que eu estou citando aqui para vocês. Ela já tinha pago 30 parcelas, porém tinha esse quesito que estava com uma taxa baixa. Mas é o que eu venho sempre trazendo para vocês, tá? Nós temos algumas possibilidades quando o contrato está com taxa baixa. Quando o contrato está com taxa muito baixa, qual um quesito que tem que ter para balancear e talvez conseguir fazer a portabilidade? Ter muitas parcelas pagas, tá? Então, se caso você tiver um contrato que você tem muitas parcelas pagas, mas está com taxa baixa, pode tentar uma simulação, porque pode muitas vezes dar para fazer a sua portabilidade sim, tá? E no caso dessa cliente foi exatamente isso que nós fizemos, a tentativa. Eu fiz a simulação, teoricamente passou na simulação, mas eu só teria a certeza depois dos 5 dias úteis, que é quando o banco vai informar o saldo devedor. E foi exatamente isso que eu fiz. A cliente aceitou a contratação, eu digitei a proposta, mandei o link para a cliente fez a confirmação digital e aí sim nós começamos o quê? A contar o prazo de 5 dias úteis para que o Banco Safra informasse, no caso, o saldo devedor desta cliente. E passou os 5 dias úteis e realmente o Banco Safra informou o saldo devedor. E aí, para nossa alegria, o saldo devedor veio muito próximo do valor que eu havia colocado. Isso é muito bom, porque muitas vezes acontece uma divergência grande de saldo. No caso desta cliente não aconteceu, o saldo foi bem aproximado. Com isso, o que aconteceu? Pagou o saldo desta cliente. O banco que nós estávamos passando a proposta, que foi no caso o Banco Facta, ele realmente pagou o saldo desta cliente e nós conseguimos então dar sequência no pedido de portabilidade, certo? Então assim, o caso dessa cliente era um caso muito diferente porque ela tinha muitas parcelas pagas, mas tinha um quesito negativo, a questão da taxa de juros estar baixa, tá? Mas
uma coisa balanceou a outra, tá, pessoal?